Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast acadêmico. Nós somos estudantes de Direito do 6º semestre aqui da Universidade de Fortaleza. Eu me chamo Glória, estou aqui com Maria Clara e com a Camille e hoje nós iremos tratar sobre um tema bastante comum dentro do direito de família, que é a dissolução do vínculo conjugal. E indo direto ao assunto, depois da emenda constitucional número 66, o divórcio passou a ser um direito potestativo. E o que isso significa? Que quando duas pessoas se encontram casadas e uma delas deseja se divorciar, ela não precisa mais da anuência da outra parte para realizar o divórcio. Mas terminar o casamento não significa encerrar todas as obrigações jurídicas. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Um caso recente que chamou a atenção foi o caso da Ana Hickman, apresentadora, e do Alexandre, empresário. Os dois eram casados e a Ana Hickman, ela entrou com um boletim de ocorrência contra o marido, alegando violência doméstica. Então, o processo ele corre em segredo de justiça, a gente não tem muitas informações, mas as informações que a gente tem de prioridade são essas. Depois disso, ela pediu o divórcio com base na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, e conseguiu uma medida protetiva. Só que o caso ficou mais complexo ainda mais e acabou indo parar na vara de família. E aí vem um ponto curioso. Teve uma pensão de R$15 mil para o ex-marido com base em alimentos compensatórios. E isso gerou bastante estranhamento. Além disso, também teve pensão para o filho, discussões sobre dívidas e até alegações de alienação parental. E daí surge a estranheza. Um homem recebendo uma pensão ainda causa bastante impacto. Para entender isso, a gente precisa olhar historicamente. Historicamente, durante muito tempo, o direito tratava a mulher como relativamente incapaz. O marido, ele era o chefe da sociedade conjugal e a mulher estava, como consequência disso, subordinada ao homem. Só que com a chegada da Constituição Federal de 1988, esse cenário ele muda completamente. E isso muda também, como consequência da chegada da Constituição, o direito à família ainda sofreu sérias modificações. Hoje, o nosso foco, o foco do direito de família não é o gênero, mas a gente tem que analisar sobre o binômio necessidade e possibilidade. Quem realmente precisa e quem realmente pode pagar. Isso são as duas questões que as duas perguntas que devem ser feitas e analisadas para que possa constatar aí a possibilidade de pagamento e a necessidade. E Maria Clara, tudo muda, né, quando tem um filho envolvido no processo. O centro da discussão deixa de ser o patrimônio e passa a ser o melhor interesse da criança. Hoje, por exemplo, com a Lei 13.058 de 2014, a guarda compartilhada passa a ser a regra dentro dos processos de família. Isso significa que a guarda compartilhada deve ser aplicada obrigatoriamente quando ambos os pais estiverem aptos a exercer o poder de família. Exatamente, mas essa regra ela não é absoluta. A gente tem exceções, essas exceções elas constam nessa lei e uma delas é quando há a violência doméstica. E aí, quando a gente analisa sobre o caso Hickman, ajuda a gente a ilustrar bem isso. Porque quando existe medida protetiva, essa regra ela deve ser afastada. Inclusive, a Lei 14.713 de 2023, ela reforça bem isso. Risco de violência doméstica é impedimento para a guarda compartilhada. E isso quebra uma ideia antiga de que um mau cônjuge ainda poderia ser um bom pai. A gente tem que analisar não só sobre a perspectiva de ser um bom pai, mas se uma pessoa não é boa dentro do ambiente doméstico, será que essa pessoa realmente poderia ser um bom pai? E outro ponto importante também é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. E ele orienta o juiz a considerar desigualdades e contextos de violência. A linguagem, ela passa de visita para convivência, construindo a lógica que não é necessário ter uma harmonia perfeita, mas o que precisa ter é compromisso com o filho. E em situações graves, né, como esse exemplo que a gente deu, o juiz ele também precisa ficar atento nos casos em que realmente ocorre a alienação parental. E quando a gente entra na parte patrimonial, aí surgem outros conflitos, né? No regime da comunhão parcial, que é o mais comum aqui no Brasil, entre os divórcios, os bens adquiridos durante o casamento são divididos, né, Maria Clara?
Exatamente. Outro ponto importante é o nome. A pessoa pode manter o nome de casado, mas ela também, atualmente, pode voltar ao nome de solteiro. E isso é visto como uma questão de identidade, de autonomia, do que apenas uma formalidade. Sobre os alimentos entre ex-cônjuges, o STF entende que eles devem ser excepcionais e, em regra, temporários. A ideia é funcionar como uma ponte, um apoio até que a pessoa que está recebendo os alimentos compensatórios se reorganize, né? A ideia é exatamente essa. Exatamente. E olhando para a evolução histórica que a gente sofreu, o Brasil ele sai de um modelo de desigualdade e passa por várias mudanças legislativas. Inclusive, a gente pode ressaltar aqui a chegada da Constituição Federal, que modifica tudo. E a gente chega a um sistema que busca, de certa forma, instaurar uma igualdade. Mas essa igualdade, ela precisa ser realmente efetiva, ela realmente precisa ser instaurada na vida real. Ela não pode ser um modelo só baseado na lei, realmente tem que ser efetivo, realmente tem que surgir efeitos. E por isso, leis como a Maria da Penha são essenciais. E o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe algo muito importante: a valorização da mediação e da conciliação nos casos das ações de família. E no fim, dissolver um casamento ele não é apenas um ato jurídico, é reorganizar vidas, redistribuir responsabilidades, proteger os vínculos, principalmente das crianças. E um detalhe importante, o divórcio não apaga automaticamente todas as obrigações. O próprio IBDFAN já esclareceu isso. Algumas responsabilidades continuam existindo, então o casamento pode acabar, mas os efeitos jurídicos nem sempre acabam juntos com ele, né? E outro tema que tem ganhado cada vez mais espaço no direito das famílias é a custódia de animais de estimação. Hoje, isso já é realidade nos tribunais, inclusive a gente teve agora em abril a legislação sendo aprovada dentro dessa questão e tem decisão, inclusive, fixando pensão para custear tratamento do pet da família. E recentemente surgiu, que eu acabei de falar, uma lei específica sobre a custódia compartilhada de animais. Agora, se o casal ele não entrar em acordo, o juiz ele vai decidir. E o juiz ele vai decidir coisas bem práticas. Quem cuida melhor, quem tem tempo, quem tem as melhores condições, quem tem mais disponibilidade, exatamente, o ambiente adequado, tudo isso vai influenciar. Então, as despesas, inclusive, elas são divididas. E, claro, vale ressaltar que não pode haver casos de violência doméstica no ambiente doméstico que o animal vai estar, porque isso é um dos motivos que faz com que a guarda ela seja unilateral e não dividida. E, inclusive, a jurisprudência já vinha reconhecendo isso há um tempo, né? Tratando os animais não apenas como uma coisa, mas como realmente agregando um valor afetivo à família. Ainda existe resistência em alguns tribunais, mas o STJ ele já reafirmou isso. E é justamente desse conflito que surgem novas construções do direito de família. No fundo, o que é importante é o afeto. Hoje também o afeto tem efeitos jurídicos. Pessoal, para dar continuidade, a gente vai começar agora com a rodada de perguntas e respostas. Separei algumas perguntas aqui que a gente vai fazer para vocês e que a gente vai revisando, alternando quem é que vai responder essas perguntas. A primeira pergunta que a gente separou a gente analisou bem, são perguntas fundamentais. Então, galera, a primeira pergunta é: por que o divórcio é classificado como um direito potestativo? Porque, a partir da emenda constitucional número 66, se um dos cônjuges quiser o divórcio, ele acontecerá. O ato não depende mais da vontade da outra pessoa. Glória, como os alimentos, pensão entre os cônjuges são fixados atualmente na visão do direito? Então, Camila, a fixação é baseada no binômio necessidade e possibilidade, como a gente já havia falado. O judiciário analisa quem precisa do suporte financeiro e quem tem condições de pagar no momento da dissolução. E segundo o STJ, essa pensão deve ser de caráter excepcional e temporário, funcionando apenas como apoio ou ponte até que a pessoa possa se reorganizar. E lá vai mais uma pergunta. Em quais situações a guarda compartilhada de filhos, que é a regra geral, pode ser impedida? A guarda compartilhada ela pode ser afastada quando existem os riscos de violência doméstica e caso tenha medidas protetivas em vigor.
A lei número 14.713 de 2023, ela consolidou que o risco de violência doméstica é um impedimento legal de direito para a aplicação da guarda compartilhada. Então, não pode existir esse risco de violência doméstica. Então, na iminência de risco de violência doméstica, e caso esteja constatado o risco, não pode ser aplicado. Bom, próxima pergunta. O que pode acontecer com o patrimônio das empresas geridas pelos ex-cônjuges se for identificada alguma fraude para burlar a partilha de bens? Nesses cenários, é aplicado a desconsideração inversa da personalidade jurídica para evitar a fraude na partilha. Então, o patrimônio que está no nome da empresa, ele vai ser atingido. Como o STJ tem se posicionado sobre disputas judiciais envolvendo os animais de estimação na dissolução do casamento? O STJ já se manifestou afirmando que os animais possuem um valor afetivo e, portanto, não podem ser tratados apenas como coisa. Se as partes não entram em um acordo, o juiz pode decidir dentro da custódia, avaliando o ambiente e as condições de quem tem tempo e que pode cuidar melhor do animal, além de dividir as despesas. E é isso, pessoal. Obrigada por terem acompanhado o nosso podcast sobre direito de família. A gente espera que a gente tenha ajudado vocês a entender melhor sobre esses temas tão importantes. E que são muito presentes na vida real e muito importantes no âmbito do direito. A gente espera vocês na próxima.